Olá, senhores, aqui é o Mocho. Então, vamos falar de besteirol, né? Eu acabei de ver um vídeo do Nagato, só que ele fez, né, no estilo que ele adotou pra fazer agora, né? Ele fala de herói, de vilão, vitalidade, sei lá o que, de egóico, que não sei o que, transhumanismo, essas coisas que ele fala, né? Só que ele falou de um personagem que eu gosto pra um cacete, que é o Sasori, e eu já fiz vídeo do Sasori aqui, só que no começo do canal, né? Nem foi eu falando, eu usei voz narrada de IA. Sobre a filosofia do Sasori e do Deidara, né? Porque eles são. Eles têm jeitos de ver a arte diferente, né? Só que aí ele fala. É como se aquilo dele querer ser eterno, sei lá, fosse um erro proposital e contraditório, algo assim. Enfim, acho que é porque ele tentou pegar ao mod dele, né? Mas eu vejo, por exemplo, de outro jeito, porque tipo assim, pro Deidara, o Deidara ele explodia, né? Então, pra ele a arte ali tá na transitoriedade, né? Pra ele a arte é aquilo. É tipo a explosão, tá ligado? Porque ele faz aqueles bonequinhos de massa que explode, né? E a arte, a beleza pra ele tá naquele momento ali da explosão, né? Ele não se importa se aquilo vai durar eternamente, né? Sendo assim, bem simples, né? Então ele flerta mais com a transitoriedade, né? Pro, pro Deidara, isso que seria a arte. Mas pro Sasori não, pro Sasori a arte é aquilo que pode ser eterno, né? E querendo ou não, eu meio que concordo com ele, porque se você parar pra pensar, as pessoas morrem, só fica o esqueleto, né? Você ainda pode sequenciar elas, né? Às vezes achar artefato, roupa, se der muita sorte, ou às vezes até o corpo quase intacto, se der muita sorte. Por exemplo, em um lugar muito frio, o corpo conserva. Em um lugar muito quente, o corpo também conserva, né? Seu corpo vira uma múmia e às vezes ele vem bem conservado, né? Às vezes até com cabelo, vem. Talvez não com a bola do olho, né? Eu acho que a bola do olho deve sumir. Por exemplo, já acharam um corpo acho que de uma adolescente andina. O corpo dela estava bem conservado, né? Até a roupa. Ela ainda tinha cabelo. Ou às vezes não, né? Às vezes tá meio cadavérico. Mas, enfim, o frio e o calor extremo conservam um corpo. Mas assim, mesmo que a pessoa tenha perecido, e às vezes em algumas condições conserva o corpo, mesmo que não tenha mais vida, às vezes o que a pessoa fez fica, né? Por exemplo, as pirâmides do Egito. Quantas pessoas não se fudeu pra construir aquilo e tá lá em pé até hoje? Os templos e pirâmides maias, incas, astecas. Quantas pessoas não se fudeu para construir e tá lá até hoje? Né? Muito lugar histórico importante na Grécia que ainda existe. Quantas pessoas não se fudeu ou não tentou derrubar, mas ainda tá lá de pé, né? Pelo menos o que sobrou, ou que realmente ainda tá inteiro, né? Inteiro daquela arte, né? Então, sei lá, não tem como muito discordar que realmente, né? A arte é eterna, né? Talvez a única coisa que consiga passar pelo tempo é a arte, né? Que é o que fica, né? As pinturas rupestres também. Não sei quantos milhares de anos e tá lá, em pesaça, né? Conservadaça. Então, por isso que eu concordo, né? Um tanto. E por ele também ser meu personagem favorito de Naruto, né? No quesito vilão. No quesito herói eu não lembro qual era, mas eu devo ter mais de um personagem que eu acho da hora. Mas enfim,
Aí ele falou outra coisa muito interessante, que é sobre isso desse erro, e por causa desse erro ele ter morrido, como se fosse uma contraditoriedade. Mas não, ele não morreu por contrariedade, né? Beleza, vamos lá. A Katsuki era composta por criminosos, né? Todo mundo ali era criminoso, sem tirar e sem pôr. Todo mundo ali é criminoso, né? Por exemplo, se você pegar o Kakuzu e o Hidan, eles são assassinos pra um cacete. Kakuzu mesmo é um desgraçado. Quantas pessoas Kakuzu não matou? Itachi também matou, né? Mas Itachi... Engraçado, né? Talvez ele não precisasse ter feito aquilo que ele fez, né? Meio engraçado aquilo. Mas matou, né? O Itachi também é um assassino. Ah, mas não sei o que, mas ele é um assassino. Não tem, realmente não tem como, né? É... E pior, né? Que alguns eram até que do bem. Só que a lore do Sasori é que assassinaram os pais dele, né? E ele ficou órfão. E aí ele criou essa simbiose com as marionetes, né? E aí ele saiu muito cedo da Vila da Areia, né? E nisso ele virou um assassino, praticamente um serial killer, né? O serial killer, ele já disse que ele matou um país inteiro, né? Ele já disse que matou um país inteiro. E não só isso, como ele matou só o terceiro Kazekage, né? E conferindo a ele a areia de ferro e poder de vento, né? Que é só um dos leques de poder que ele tinha, né? Ele tinha veneno também, que não tinha antídoto até a Sakura fazer nas pressas. Ele tinha umas 100 marionetes, né? É um poder de distância muito grande, né? De distância alcance enorme. Ele era muito overpower, ele é muito forte. O que mais de poder que ele tinha? Sim, né? O Kazekage, né? Também conferiu alguns poderes pra ele. Ele mesmo, né? Ele como marionete, né? Que ele se fez de marionete. Também tinha lá as habilidades dele, né? Aquele troço assim. Eu lembro a primeira vez que eu assisti que eu vi o bicho era assustador. O, o Sasori, né? E eu acho que nesse quesito de poder na Katsuki, ele parece que só perde pra gente que tem poder de espaço, sabe? Dimensional, tipo Itachi, né? Itachi ele tem isso de torcer a realidade com o Sharingan, né? Aquele negócio que suga. É o Obito também e o Pen, né? O Pen parece que tem esse poder assim. Deixa eu ver. Acho que é no quesito de distorção de realidade. Ou Dojutsus, né? Dojutsu divino. Realmente, como quem faz isso é o Pen, Itachi e Obito. É, Aí no caso ele fica abaixo de gente assim, né? Mas tirando isso, o bicho era bastante. Na verdade, diz que ele era um dos mais fortes da Akatsuki. É porque as pessoas meio que subestimam ele por ele ter perdido naquele primeiro arco, né? E aí ele era imortal. Então meio que não é contraditório. Ou foi um erro. Pelo menos na minha percepção. Ou foi um erro proposital consciente. Na verdade, não. Ele era imortal sim. O veneno dele, por exemplo, era tão poderoso que só um arranhão já matava, né? Matava em 3 dias. Aí também ele já afirma ter conquistado, não sei se matou todo mundo, mas
Ele disse que já conquistou um país inteiro, né? Usando a técnica secreta Aguil das 100 marionetes, que é aquele de arte de se retar. O bicho tem... Meu Deus, velho, o bicho era muito forte. Por isso que teve que ser nerfado. Né? O terceiro Kazekage. E parece que ele era o mais forte da Vila da Areia. Mas bom, o que mais intriga é que a derrota dele foi tipo assim, se você parar pra pensar, ele saiu da vila muito cedo, certo? Perdeu os pais e tudo mais. E aí ele tinha aquelas marionetes que ele fez, né? A primeira marionete que ele fez foi a dos pais, né? E na verdade ele não foi contraditório, porque depois que ele morreu, as marionetes dele ainda tinham uso, né? Pra quem era marionista, né? Marionista que fala, acho que é assim. Tipo o Kankuro, né? O Kankuro, ele também tem poder de marionete. Kankuro. Ou Kankuro, ou sei lá, acho que é Kankuro. E ele se deixou ser derrotado, né? Não foi que ele foi derrotado por Sakura e pela vovó Shio, né? Na verdade, ele se deixou ser derrotado. Eu sou tão foda que eu deixei eu ser derrotado. Pega. Né? E a maior prova disso ocorre no momento decisivo da batalha, né? Tipo, quando as marionetes de seus pais, né? Que ele criou, avança para desferir o golpe final, né? Mas aí ele percebe o ataque vindo pelas costas, mas ele opta conscientemente por não se esquivar ou contra-atacar, né? Permitindo que as espadas perfurem o único ponto vital do seu corpo, a sua célula ou núcleo de chakra, que ele já explicou, né? Até no começo antes da luta, em algum momento ele explica que ali é uma fraqueza dele, né? Aí eu sempre pergunto, e se ele era imortal, por que morreu? Porque ser imortal não é ter vida eterna, é diferente. Você sabia que tem diferença de ser imortal e ter vida eterna? Mas ele era imortal sim. Não envelhecia, não morria por veneno, enfim, não sentia dor. Ele era sim imortal. Porque é diferente de ter vida eterna. Aí logo após a luta, né, a própria Shio, né, confirma isso abertamente pra Sakura, né. Ela revela que o Sasori era um mestre em leitura de movimentos e que suas habilidades eram refinadas o suficiente para ter evitado aquele golpe final facilmente, né. No entanto, é tomado por um momento de hesitação emocional, apego à infância e um desejo subconsciente de finalmente encontrar a paz, né, que nunca teve. Ele aceitou morrer no braço simbólico das marionetes que representavam seus pais, né. Então, não foi meio que um erro proposital de conduta ou uma fraqueza de conduta. Foi meio que o cara passou séculos, né? Anos da vida dele ceifando vidas, né? Depois de um grande trauma que ele teve. Aí, sei lá, né? O cara só foi meio humano, né? Naquele momento ali. É porque, nisso eu concordo com o Nagato, né? Muito difícil vir aqui falar o que é ser humano universalmente, né? Porque isso muda de pessoa pra pessoa, mas eu sei que isso aqui é uma verdade, né? Sentimento, né? Sentimento. Ele só teve um momento de hesitação, né? Sei lá. Vai ver que ele também poderia estar cansado, né? Cansado daquela vida. Não sei. Eu não sei. Mas isso não desprova que a filosofia dele faz sentido, né? A arte é eterna, né? Ou deveria ser eterna, né? Porque depois as marionetes dele ainda é usada, né? Por outros usos, eu acho. Acho que pelo cancro. Então ele tava certo. Não é isso não? Hã? Hã? O quê? Não é isso não? Me diga aí, não é isso não? E aí... É isso, né? Foi isso, ele se deixou ser morto. Não acho que foi um erro proposital no sentido dele ser contraditório ou... Sei lá. Sei lá. Mas... Mas por fragilidade, né, cara? Pra pensar, porra, os pais do cara morrem. Foram as primeiras marionetes do cara, né? O cara tava naquela situação. Não sei, vai saber, porque ele ainda tem, né, a parte humana, que é o coração dele, né?
E vai saber, né, o tanto de coisa que o cara passou todos esses anos. Aí, sei lá, a avó dele lá, né? A avó dele lutando contra a própria avó. Que não sei o que, tererê. E eu acho que se ele quisesse matar elas, se ele quisesse matar mesmo, como eu falei, ele foi nerfado, né? Se ele quisesse matar ali, ele matava de boa, tá ligado? Vai ver que ele nem lutou, sei lá, 100% contra elas. Se ele quisesse, ele matava, tá ligado? Ele não matou porque ele não quis. Do mesmo jeito que ele morreu, ele deixou-se derrotado. Se deixou-se derrotado, né? Então, tá aí, né? Acho que é o que faz ele também ser um personagem bem fascinante, né? E infelizmente que não foi muito usado, né, na obra, porque ele foi nerfado, né? O cara era muito overpower. Imagina, você tenta correr, você se fode, porque ele bota a marionete pra pegar. Aí ele usa aquele trocinho que ele tem uma lâmina, que tem na barriga dele, tem veneno. Se cortar você morre em 3 dias. Mas ele tem poder de vento, tem poder de areia de ferro. Acho que ele também ateia fogo. Joga faca, tem 100 marionetes. Porra, o bicho é muito overpower, velho. Não tem como. Imagina você tentar correr de um cara desse. Não ia ter como, velho. Se ele quisesse te matar, ele ia te matar, tá ligado? Fora que é isso, ele era muito letal, né? Ele era um dos maiores criminosos da Katsuki, com certeza. Né? Outros caras macabros também eram o Hidan e o Kakuzu, que matou o Asuma Sarutobi. Kakuzu era bizarro, aquele cara muito bizarro. E o Hidan também. Só que o Hidan é muito boca aberta. Se fudeu na vingança do Orochimaru, essa parte também foi foda. Mas enfim, senhores. É isso aí, é isso aí e é isso aí. Não, na verdade, pensando bem, aqui pra adicionar, né? É, Não, acho que dizer que ele deu a luta é fácil, não usou tudo, não faz sentido, porque ele realmente não tava pra brincadeira e tentou realmente aniquilar elas com todas as forças dele, né? Usou fogo, usou faca venenosa, usou as 100 marionetes, acho que tudo que ele tinha na mão ali ele usou, né? Pra, usou o terceiro Kazekage. O negócio é que a avó dele conhecia, né? A Shio conhecia ele, conhecia as fraquezas, né? Então, realmente, ele não deu a luta fácil, mas ele deixou ser morto porque quis, né? Ele quis morrer. Senão ele tinha matado, né? Ou pelo menos se ele quisesse fugir, ele também conseguiria fugir. Realmente, se ele quisesse matar elas naquele final ali, ele conseguiria. As duas ia de Vasco, né? Fácil. Eu acho que, não sei se o que o Nagato quer. É porque às vezes é difícil entender o Nagato. É realmente uma batalha longa e difícil, mas. Né, e o arquiteto do destino final era o Sasori, né? Naquele último segundo, né? Se realmente ele quisesse sobreviver e matar as duas, ele bastava só ele ter passado pro lado, né? Se você parar pra pensar. Aí a ironia, né, é que literalmente, né, o assassino, né, a marionete que passou a vida inteira, né, tentando se transformar em uma máquina fria, sem sentimento e sem coração, né, acabou sendo derrotado justamente pela única coisa humana que sobrou nele, né, a saudade dos pais, né. E isso é muito humano, né, velho? Não tem como dizer que isso não é humano. Como eu falei, o Nagato fala de humanidade em outro conceito. Só que eu tô falando em humanidade em questão de sentimentos, que é humano, né? É humano, né? Quem não sentiria saudade, sei lá, dos pais, né? Isso aqui é bem humano, né? Literalmente seus primeiros amores, né? São seus pais, né? Então, no final das contas, né? Quem matou o Sasori não foi a Sakura e nem a Shio, né? Foi o próprio vazio do Sasori, né? Como eu falei, né? O cara passou, sei lá, né? Longo tempo da vida dele sendo assim, né? Sendo esse serial killer. Esse assassino, né? Sei lá, às vezes no fundo, no íntimo, o cara tava cansado, né? E aí viu a marionete dos pais, né? Que foi tirado dele cedo. Ele perdeu os pais. Que ele criou, né? Justamente pra conforto, né? Ele criou
aquelas marionetes meio que pra substituir os pais, né? E aí ele deixou ser derrotado por aquilo, né? Ele se derrotou, não foi elas que derrotou o Sasori. O Sasori se derrotou, né? O seu próprio vazio se derrotou, né? Isso é bem simbólico e bem legal. Como eu falei, ele é um personagem assim muito... É muito fascinante, né? Uma pena ele não ter tanto tempo de tela, né? Mas enfim, é isso aí agora, e é isso aí, e é isso aí, e é isso aí.